Muito bem. Fevereiro está praticamente terminando, é um mês mais curto e entrecortado pelo carnaval, de maneira que os dias úteis são mais raros. E ainda assim foi possível, de algum modo, avançar em leituras e assistir alguns filmes interessantes, uma série em particular, e como eu tenho procurado realizar mensalmente, faço esse vídeo com o objetivo de dar essas dicas e, de alguma maneira, também formular remissões daquilo que li ou assisti com outras obras que possam sinalizar interesse para aquelas pessoas que assistirem. Fiquei bem feliz, na verdade, com o vídeo anterior, que deu uma quantidade de views bastante expressiva, e também segui algumas dicas que me foram passadas, devo dizer, nos comentários, particularmente em relação a um filme. De modo que, sem muita delonga, em termos de literatura, em fevereiro eu li um livro de um escritor argentino que eu não conhecia, Juan José Saer, se chama O Limoeiro Real. É um livro interessante, pesado, em alguma medida denso, por quanto trata da situação de luto pela perda de um filho. Quer dizer, é um casal que mora mais ou menos numa ilha, e eles perderam um filho. Isso não é um spoiler, eu não darei spoiler de nenhuma das referências que fizer. E a mulher lida de maneira diferente, passados alguns anos, com essa situação trágica, cotejada com o esposo, cotejada com o marido. O marido vem superando aquilo, voltou a se relacionar com os seus familiares e amigos, e a mulher não, e tudo gira em torno, de certo modo, de uma festa de Ano Novo, em que haverá o sacrifício de um cordeiro, para que seja utilizado para a alimentação das pessoas, e a mulher não quer ir. A parte descritiva da morte do cordeiro realmente é pesada, é de um realismo forte. É um livro interessante, um escritor argentino que eu realmente não conhecia. Eu quero crer que, se alguém quiser pegar a literatura argentina, o autor ainda de referência, sem sombra de dúvida, é o Jorge Luis Borges. Aqui eu tenho uma edição do Aleph, que é o conto mais importante dele. Trata-se de um contista que trabalha meio na vibe do realismo fantástico, mas entre os sul-americanos, aqui eu devo dizer que, noutro patamar, está um autor como o colombiano Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, quem quiser ler literatura sul-americana e começar por algum lugar, a meu juízo tem que ler Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu sempre me recordo da passagem inicial do livro, que muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. O livro se passa no universo de Macondo, uma cidade fictícia, e ele é meio que circular. Muitas vezes as coisas avançam e retornam para o ponto de onde saíram. Simplesmente fantástico. A meu juízo, um livro fundamental. Eu gosto muito também do Amor nos Tempos do Cólera. Tem até um filme baseado nisso. É um outro livro do Gabriel Garcia Marques. Dele eu li bastante coisa. Tenho aqui O Outono do Patriarca, que já é, a meu juízo, os melhores são os que referi. Mas esse é um livro igualmente interessante. Mas também na América do Sul, o Mário Vargas Llosa, que é um autor peruano. É quase possível dizer, sem incorrer em leviandade, que o Gabriel Garcia Marques, em termos político-ideológicos, digamos assim, situava-se, ele já é morto, tem uma biografia dele também interessante, situava-se numa linha mais à esquerda. E o Mário Vargas Llosa é um sujeito mais à direita.
Isso acabou fazendo com que, digamos assim, a recepção de cada uma das obras fosse diferente. O Mário Vargas Llosa, inclusive, concorreu à presidência do Peru e, salvo equívoco meu, perdeu para o Alberto Fujimori há muitos anos atrás. E o Vargas Llosa tem uma obra que eu conheço menos. Eu tenho aqui atrás, não vou conseguir, acho que está aqui, Pantaleão e as Visitadoras. Acho um livro muito interessante dele, mas ele também é um ensaísta de grande envergadura. Eu, com facilidade, encontrei esse A Civilização do Espetáculo, em que ele faz uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, que realmente vale a pena ler. Acho que é um livro muito interessante para refletir acerca desse momento atual, da pluralidade das redes, de como a imagem se tornou uma espécie de background importante para as pessoas. Tá? Então, a partir do limoeiro real, eu me permiti fazer essas referências da literatura sul-americana. Não quero falar ainda dos latinos, talvez adiante apareça isso numa outra oportunidade, mas é, como dizia, um livro interessante, mas que não supera, que fica longe, a meu juízo, dessas outras obras, desses autores que estão mesmo num outro patamar. Eu li um livro também de política, um livro de ciência política, por assim dizer, que se chama O Populismo Reacionário. É um livro de escritores brasileiros, Christian Lynch e Paulo Henrique Casimiro. Eu gostei do livro, ele desenvolve, em certa medida, o conceito do político populista, vale por dizer, aquele que estabelece a sua atuação numa relação direta com o povo e, consequentemente, ataca as instituições mediadoras, nomeadamente poder legislativo, poder judiciário em boa medida, e, por que não, também a imprensa. Quer dizer, esse seria o conceito de um político populista, aquele que despreza as instâncias de mediação, despreza as instituições para estabelecer uma relação mais direta com o povo. E os autores mesmos dizem com honestidade que o populismo não é um conceito que se aloque à direita ou à esquerda, necessariamente. Há políticos populistas de ambos matizes. E também falam do conceito de reacionário, quer dizer, o que é um sujeito reacionário. Eu acho essa parte de especial interesse, porquanto mencionam que um reacionário é diferente de um conservador. Um conservador, e há políticos conservadores de muita base, vamos pegar só o Winston Churchill para não avançar em demasia, mas o conservadorismo é uma concepção política, digamos assim, respeitável, e pretende o conservador, aí sendo tautológico, em alguma medida, manter as coisas como isso, preservar, em certa medida, as instituições e o status quo. Já o reacionário é aquele que possui uma visão crítica e, de certa maneira, despreza o momento atual, despreza a quadratura da modernidade e busca não conservar nada, consequentemente, e sim retomar um passado que sai inexistente. Quer dizer, um passado que talvez não tenha havido, mas que é idealizado consoante a mentalidade reacionária. Portanto, o reacionário ele é destrutivo no sentido que quer retomar valores que supostamente se apresentavam num mundo pretérito. Quer dizer, uma coisa como o enaltecimento da Idade Média em detrimento do iluminismo. Claro, o livro, de certa maneira, e digo isso respeitosamente, porque a pesquisa dos autores é interessante, mas o livro, de certa maneira, tem um caráter panfletário, quer dizer, mas não esconde isso, e, portanto, não há mal nenhum em que isso suceda. Mas há uma vertente muito clara, tendente a ajustar as categorias abstratas que são desenvolvidas a um personagem que é o nosso ex
presidente da República. Sempre que se lê um livro assim, é preciso compreender o ponto de vista do autor, verificar aquilo que é aproveitável, aquilo que não é, mas criticar a obra, se for o caso, mas conhecê-la é sempre melhor do que não. E por derradeiro, li um livro, esse realmente é o top. Se eu tivesse lido apenas esse livro no mês de fevereiro, eu já teria feito muita coisa, que é o Ética para Tempos Sombrios, Ética para Tempos Sombrios, de Marcus Gabriel. É um autor alemão, ele fala sobre os valores universais para o século XXI. Aqui eu realmente vou falar pouco, porque eu me empolguei tanto com o livro que eu arriscaria tornar esse vídeo chatíssimo, visto que se trata de um tema que me é muito caro, qual seja o chamado realismo dos valores, a chamada ontologia dos valores, isto é, valores que existem e que determinam, para ficar só nisso, o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, e isso independe, a rigor, da nossa capacidade de conhecê-los. Portanto, o que o autor aqui faz, no fundo, é um combate ao relativismo. O que é o relativismo? É aquela concepção filosófica pela qual tudo vale. Se alguém pensa determinada coisa, aquilo adquire por essa razão uma perspectiva de validade. Logo, não há mais certo e errado. Não há fatos. O que há são opiniões. Essa é a vertente do relativista, e eu acho que o relativismo é, de certo modo, e sintetizando, um dos males da nossa sociedade atual. E o Marcus Gabriel, inclusive, faz uma crítica muito forte e que eu acho importante fazer ao Nietzsche. Porque o Nietzsche é um autor que, quando a gente tem... Existem certas obras que devemos ler numa fase da vida. Depois, se não as lemos, é melhor esquecê-las. Vou dar só um exemplo para não me alongar, um exemplo na literatura, que é O Apanhador no Campo de Centeios, do J.D. Salinger, que eu acho uma obra maravilhosa. Mas eu acho que quem passou dos 25 anos, para ser generoso, já não tem mais que pegar esse livro. Esse é um livro para ser lido, digamos, no arrebol, ao final da adolescência, no ingresso da vida adulta. E Nietzsche é um sujeito que normalmente, quando nós lemos, porque ele é um bom escritor, era um bom escritor, ele redigia bem, nós nos encantamos nessa fase da vida, da adolescência ou do início da vida adulta. De duas, uma, na minha opinião, e eu posso ser criticado e o debate está aberto, mas de duas, uma, com o tempo, com o amadurecimento, se nós persistirmos a gostar das ideias do Nietzsche, de duas, uma, ou nós não entendemos o Nietzsche, ou nós não amadurecemos deveras, não amadurecemos verdadeiramente. Porque a concepção do Nietzsche, e aqui o Marcus Gabriel o coloca na mesma vibe, por exemplo, de um Carl Schmitt ou de um Heidegger, é um modo de tratar as coisas que propendeu, que favoreceu ideologias autoritárias, descumprimento de regras, descumprimento de leis. Na verdade, as pessoas que são muito, digamos assim, ligadas ao pensamento do Nietzsche têm por característica justificar todo e qualquer comportamento. Nada mais é errado, portanto, não há balizas, não há normatividade. O Nietzsche é um autor, portanto, criticado pelo Marcus Gabriel, e aqui, concluindo mesmo a parte da literatura, lendo Marcus Gabriel, mormente essa crítica que ele faz ao Nietzsche, eu me lembrei de um livro que eu acho muito interessante, que também fala dos valores do mundo atual, os valores do século XXI, que é o Steven Pinker. Eu acho esse livro, O Novo Iluminismo, é uma obra grande, mas que se lê com alguma fluidez, e quando ficar um pouco chato, a gente pode pular um bocadinho, um capítulo ou outro, não há mal nisso, mas que é um livro muito interessante, e também ele faz essa crítica quando aponta essa compreensão relativizadora dos valores que deriva fundamentalmente de Nietzsche. E nessa linha, o último que mencionarei, digamos assim, porque esses dois autores, o Steven Pinker é americano, quero crer, e o Marcus Gabriel alemão, mas há um francês que é o Luc Ferry, O Aprender a Viver, um livro fantástico também, recomendo com muito entusiasmo. Esses três autores têm uma característica que é
digamos, a construção de uma espécie de um humanismo laico. Humanismo laico. O que é o humanismo laico? É uma concepção de vida boa, uma concepção de vida consoante valores, desgarrada, entretanto, de uma dimensão necessariamente religiosa. Quer dizer, no fundo, eles dirão que, respeitando todas as religiões e todas as concepções religiosas, porque elas merecem respeito, não é inerente para que atitudes boas sejam adotadas no caminhar de cada qual uma vinculação a essa dimensão, por assim dizer, religiosa. E, consequentemente, falam do humanismo laico. E nessa perspectiva, eu acho que é muito interessante, porque o humanismo laico não exclui as religiões. Muito ao contrário, ele compreende a variedade, a diversidade de concepções religiosas e, dentro de algo maior, que é a liberdade de escolha das pessoas, acaba por aceitar todas elas. Então, esses livros que referi são realmente muito interessantes. Assisti alguns filmes legais, assim. O primeiro deles que eu quero mencionar, que veio, por assim dizer, de comentários no vídeo anterior, é Os Banshees de Inisherin. É um filme diferente, é um filme que se passa numa ilha, na Irlanda. É possível dessa ilha ver a guerra civil irlandesa ocorrendo do outro lado, e que traz duas personagens assim realmente muito interessantes, porque um é o sujeito introvertido e o outro é o sujeito extrovertido. Eles, em alguma medida, esse é um filme que você sai do cinema e precisa pensar um pouco e, de repente, até ler algum texto para entendê-lo melhor. E depois que eu o fiz, e não darei spoiler, reitero, porque num dado momento o filme caminha para uma linha do absurdo no bom sentido, mas depois de algumas leituras, o que me pareceu é que esse filme traça dois tipos de personalidade que nós podemos encontrar por aí. Um que num determinado momento de sua vida, quando percebe mais claramente a finitude, busca realizar uma grande obra para, em certa medida, perpetuar-se depois da sua partida, perpetuar-se depois da sua derrocada. E isso, consequentemente, faz com que ele se sinta deslocado dentro daquele ambiente em que vivia. É um microcosmo, é uma ilha, repito. Curioso, né? Agora que me toquei nisso, às vezes vem esses insights. Os Banshees também é numa ilha tanto quanto o Limoeiro Real, o livro. Já o outro personagem é um sujeito completamente enquadrado naquela vidinha. Ele tem os seus bichos de estimação, ele gosta daquilo que faz, daquela rotina de ir todo dia às 2 da tarde num bar para encher a cara de cerveja, e, portanto, ele já não tem nenhuma ambição. A vida dele é aquilo. O mais curioso é que aquele que passa a querer, digamos assim, deixar uma grande obra, a partir da música, devo dizer, culpa o outro por não conseguir e, consequentemente, busca afastar-se. E, no final das contas, é a última linha, porque senão o spoiler aí tornar-se inevitável, e, no final das contas, acaba tornando impossível a realização do seu sonho ou a realização do seu projeto a partir de condutas do terceiro, a partir de condutas daquele que era seu amigo. Quer dizer, então também o filme faz pensar, ele é uma metáfora da guerra civil irlandesa, tipo, os amigos rompem sem nenhum motivo, e aquela guerra na década de 20 também ocorre sem nenhum motivo, mas ele também expressa um pouco essa característica, muitas vezes, nossa, de diante de situações que não acontecem da maneira como almejávamos, culpar outros, quer dizer, entregar responsabilidade pelo desfecho da nossa vida ou entregar a responsabilidade pelo caminhar da nossa vida a outras pessoas e não a nós mesmos. Então, é um filme interessante, mas repito,
caminha para o absurdo, e ele é muito mais do que aquilo que vemos propriamente na tela. Assisti um outro filme, esse na Amazon, que se chama On the Rocks, e gostei demais. O On the Rocks está na Amazon, é um filme com o Bill Murray, ele faz o papel de um pai que é meio que ausente, e a filha está desconfiando de uma traição de seu marido, e de certa maneira esse pai a auxilia, entre aspas, na busca de provar aquilo que o marido estaria ou não fazendo. O Bill Murray está muito bem no filme, o roteiro é muito adequado, ele é um baita personagem, e o filme é dirigido pela Sofia Coppola, que é uma diretora de que gosto muito e recomendo os filmes dela, tanto que, por consequência do On the Rocks, eu acabei revendo na Netflix, acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo um filme de que gosto demais dela também, Sofia Coppola, como o Bill Murray, que é o Encontros e Desencontros, e com a Scarlett Johansson. Vale muito a pena, porque cada um deles, por razões diferentes, está em Tóquio, e o filme mostra o deslocamento desses americanos em Tóquio, numa metrópole completamente diversa, com um linguajar totalmente específico, e a forma como a relação deles vai se construindo. A Sofia Coppola é uma diretora, repito, que eu aprecio demais. Recomendo para quem não viu ainda um filme mais antigo dela que se chama As Virgens Suicidas, que é muito interessante, e também ela fez um filme acerca da Maria Antonieta. E vejam como ela, em certa medida, é transgressora, porque ela vestiu ou calçou All-Star na Maria Antonieta, na personagem ali da França pré-revolução, na época da Revolução Francesa, e isso causou na época alguma comoção. Assisti também A Pior Pessoa do Mundo. Pior Pessoa do Mundo é um baita filme, agora francamente já não me lembro, quero crer que é na Amazon também, devo ter pago, acho que foi, até paga esse aluguel, que mais uma vez eu reitero, falei no vídeo anterior, acho um absurdo, você já paga o serviço de streaming, tem que pagar adicionalmente para ver um filme, mas é um filme que vale muito a pena, do Joachim Trier, ou Trier, norueguês, o filme se passa na Noruega, e é aquilo que nós chamaríamos de um filme de formação. Como há romances de formação, livros de formação, quer dizer, que contam, por assim dizer, o transpassar de uma fase da vida a outra, o processo de amadurecimento. Tem filmes muito legais, livros também sobre isso. E o filme trata dessa questão. É uma moça que tem alguns relacionamentos e que primeiro ela estuda medicina e depois resolve largar a medicina e vai para outra área, etc. O ator coadjuvante que faz um dos companheiros dela, que não vou dar spoiler, mas é simplesmente fantástico também. É um filme que vale muito a pena assistir, A Pior Pessoa do Mundo. Eu não o tinha visto, ele é de 1 ou 2 anos atrás. Amigos me recomendaram, eu segui a dica e não me arrependi. E vou confessar um pecado aqui para alguns, não se choquem, mas um belo dia de fevereiro eu chegava de um bar ou de uma janta, não sei, e sempre dou uma olhada no MUBI, que é uma plataforma que eu acho muito legal, tem uns filmes mais antigos e uns filmes mais cults, etc. E tinha Rambo programado para matar ali, tinha entrado no dia, porque no MUBI os filmes entram dia a dia e perduram por um mês apenas, quer dizer, entra um filme hoje e um filme sai, e assim sucessivamente. E eu falei, vou assistir o Rambo, vou rever o Rambo, né, porque eu já tinha visto o Rambo, e francamente é muito legal, é muito divertido, claro. Não vou aqui tratar, até porque não entendo muito, mas não vou tratar aqui, digamos, da competência cenográfica do Sylvester Stallone. Brincando, é possível dizer que ele vai melhor naquelas cenas em que ele não fala do que naquelas que ele fala, mas o Rambo é um filme legal, assim. A minha irmã gosta mais da linhagem do rock, minha irmã gosta muito do Rock Balboa e sabe até algumas falas, digamos assim, desses filmes. É um baita personagem. Mas o Rambo é interessante, é uma aventura, e de certa maneira
eu acabei vendo um vídeo no YouTube que comentava o livro Poética do Aristóteles, e o Poética do Aristóteles é um livro que trata da tragédia, que trata das obras de arte em geral, e ele menciona a importância dessas obras na medida em que nós nos mimetizamos nos personagens. Quer dizer, de certa forma, nós vivenciamos os sentimentos e as reações dos personagens de cujas obras participamos, como assistência, como assistência. Pois bem, esses filmes, numa certa fase da vida, principalmente quando você é mais novo, que tem muita cena de violência, etc, etc, embora o que direi agora seja contraintuitivo, ou seja, um pouco alheio ao que é o senso comum, mas partindo dessa premissa, esses filmes são importantes, às vezes, para conter certos impulsos de violência. Portanto, ao invés daquilo que nós imaginamos de o sujeito ver um filme como o Rambo e propender a tornar-se mais violento, o que acontece é o inverso, porque ele realiza determinados impulsos naquela loucurada toda que o personagem faz, na tela. Enfim, me diverti assistindo o Rambo. Depois eles colocaram ali na plataforma o Rambo 2, A Missão, e eu confesso, aí não vi, parei no Rambo 1, não havia tempo para muito mais do que isso. E caminhando para a conclusão, assistimos uma série aqui em casa esse mês na Amazon, vi 2 temporadas, sei que vai ser lançada a 3ª, mas que eu recomendo demais, porque é muito boa, que é o Ted Lasso. Eu não conhecia o Ted Lasso, um personagem absurdamente bom, é um sujeito que, no fundo, vem dos Estados Unidos, vai dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele era treinador de futebol americano e ele vai treinar um time de futebol convencional na Inglaterra, em Londres, o Richmond. E a partir daí, com todo o carisma que possui tanto o personagem como o ator, e com toda a qualidade do roteiro, ele exerce uma liderança muito especial com relação aos jogadores. Tem algumas cenas de jogos, mas está longe de ser uma série sobre esporte, muito longe disso, é mais sobre relacionamento humano, exercício de liderança. Os personagens secundários são absolutamente fantásticos, assim, sei lá, um dos jogadores, que é o Roy, é um sujeito mal-humorado, carrancudo, que fala palavrões, mas que se derrete pela sua sobrinha. O outro, que é o Jamie, é o jogador meio que deslumbrado e que está mais preocupado em fazer selfies, em participar de programas ao modo Big Brother na televisão. O auxiliar técnico, que é o Nathan, que é uma figura. O outro auxiliar técnico, então não me lembro o nome, acho que é Bird, não sei, mas é uma figura. Tem a Rebecca, enfim, são personagens. É uma série muito boa, uma série completinha, assim, uma série redonda, episódios de 30 a 40 minutos e que em alguns momentos você ri e chora ao mesmo tempo. Na 2ª temporada tem um episódio, não sei se o nome é esse, mas ele é meio que baseado naquela música dos Rolling Stones, She's a Rainbow, que é uma coisa fabulosa. Assim, a cena final, quando entra a música, é muito, muito interessante. E, finalizando mesmo, tinham me pedido nos comentários para também falar de música e tudo mais, e tá difícil, né? Porque a gente, hoje em dia, está muito preso nos serviços de streaming e acaba ouvindo sempre a mesma coisa, mas eu até agradeço quem comentou postulando isso, porque me obrigou, de certa maneira, a pesquisar o que está sendo lançado agora. E eu até ouvi mesmo uns 2 ou 3 álbuns novos que foram lançados. Não vou mencionar todos eles aqui, vou fazer uma dica musical de um que curti muito, do Belle and Sebastian. O último disco, eu realmente não vou me lembrar o nome, mas é fácil pesquisar na internet. Se eu não me engano, a primeira música é Juliet Naked. É bem legal, assim, é um rock and roll independente. Eu acho que a banda é escocesa, realmente não tenho certeza, mas é música de muito boa qualidade. Hoje em dia, em termos de lançamento, isso efetivamente está difícil
encontrar. Vamos aguardar o mês de março. Para mim vai ser um mês mais complicado, porque eu inicio um ciclo agora de praticamente 8 aulas, que vão me tomar 3 semanas inteiras num curso preparatório para a carreira da magistratura aqui na Escola da Júris. Então o tempo vai rarear um pouco. Já tenho minhas aulas na faculdade e eu trabalho no fórum. Não sei se março vai permitir que se assista tanta coisa ou que se leia tanta coisa, mas de toda maneira espero eu fazer o vídeo de março, ainda que seja para tratar de frações daquilo que comecei a ler, ou de um ou outro filme ou série que tenha conseguido assistir. Se tiverem dicas também, por favor, eu agradeço. Fiquem bem, um grande abraço a todos.